Nesse vídeo a gente vai falar sobre derivada como a inclinação de uma reta tangente. A gente vai definir derivada usando o limite, só que a motivação para a definição vai vir da inclinação dessa reta tangente. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente definir, então, a derivada como inclinação de reta tangente, primeiro a gente vai ter que entender o que significa a inclinação de uma reta, como a gente determina ela e associar com a função que a gente quer derivar. Então, aqui eu peguei uma função f qualquer e vou marcar dois pontos sobre essa função f. O primeiro ponto é o ponto x, y, e o segundo ponto, o ponto x0, y0. E aí a gente consegue traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Essa reta aqui é chamada de reta secante, que ela passa em dois pontos ali da curva. E a ideia é que essa distância entre o x e o x0 e o y e o y0 vai ficando cada vez menor e que a gente se aproxime aqui da reta tangente. Mas com essa interpretação aqui, olhando para a reta secante, a gente consegue trazer algumas propriedades. Por exemplo, para a gente definir a equação dessa reta, a gente pode usar essa identidade aqui. Y menos y0 é igual a mx vezes x0, onde o x e o x0 são esses pontos aqui no eixo x e o y e y0 aqui no eixo y, e esse m é a inclinação da reta que a gente tem aqui. Então, é esse m que vai dar a inclinação das retas, inclusive da reta tangente que a gente vai procurar. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é usar o fato de que os pontos estão sobre a função. Então, a gente pode trocar esse y e esse y0 pela f correspondente. Então, o y vai ser a f de x, é quanto que vale a função aqui no eixo y, né? Então, f y é igual a f de x, e a mesma coisa aqui para o x0. O y0 vai ser f de x0. O resto a gente mantém igual. E agora a ideia é fazer esse x0 muito pequeno até ficar muito próximo ali do x. Então, a gente vai chamar esse x0 de um nome especial. A gente vai chamar ele de x mais um pouquinho. X, que é o nosso ponto base, e aí a gente acrescenta mais um pouquinho até chegar a esse x0. Esse mais um pouquinho a gente vai colocar como h. Então, a partir do momento que eu tenho esse x, eu consigo construir esse x0 como x mais um pouquinho. E aí eu vou trocar o x0 nos dois lugares por x mais h. Inclusive, aqui no y0 a gente vai ter o f de x mais h e a gente consegue reescrever essa expressão aqui. Então, a gente está construindo desde a equação que define uma reta, a gente vai construir associando com a função e aí tentar isolar essa inclinação dessa reta. Aqui, a gente pode cancelar esse x com esse x, né? Porque vai ficar x menos x e vai ficar com a expressão f de x menos f de x mais h igual a menos mx, né? Porque aqui o menos vai vir junto aqui com esse h. Daí eu coloquei tudo para frente porque vai virar multiplicação. E agora a gente só inverte aqui o lado da nossa expressão. Eu trouxe o mh aqui para o lado esquerdo e o f de x menos o f de x mais h vai lá para o lado direito e a gente inverte o sinal de todos os termos. E aí começa já a aparecer a definição de derivada, né? Que é a diferença desse f de x mais h menos o f de x. E agora, para a gente deixar a expressão m, né, a inclinação da reta, eu vou passar esse h para o outro lado, dividindo. E fica muito parecido com a definição já de derivada. A única coisa que a gente não tem é esse limite ali na frente. Mas como a ideia é chegar à derivada, então a gente vai colocar h tendendo a zero, para que essa distância fique cada vez menor. Então, eu vou diminuir aqui um pouco o h, e aí eu já percebo que a inclinação aqui da reta já está mais parecida com a inclinação da reta tangente. E ao fazer esse h ir a zero, então, eu vou construir a reta tangente que passa nesse ponto x, y, porque as outras, elas eram retas secantes, cortavam em dois pontos, mas no momento que eu faço h ir a zero, a gente tem a reta tangente. E aquela expressão que a gente tinha, f de x mais h menos f de x dividido por h, eu só acrescento o limite de h indo a zero. Quando eu não tenho a limite, significa que eu estou fazendo uma aproximação da inclinação da reta tangente
tangente através das retas secantes. Eu estou construindo a inclinação das retas secantes e elas vão se aproximar, né, conforme eu vou fazendo essa distância aqui com h pequeno, da reta tangente. E eu consigo exatamente a inclinação da reta tangente quando a gente aplica o limite. Então, aqui aparece o limite de h indo a zero e a gente constrói a inclinação dessa reta tangente passando nesse ponto x, y. E assim, então, a gente tem a definição de derivada através da inclinação da reta tangente, que veio basicamente dessa expressão aqui, que é a definição de uma equação de uma reta, onde a gente tem o coeficiente angular aqui, onde a gente tem a inclinação da reta dada por esse m. E agora a gente vai olhar para essa ideia de inclinação de reta tangente e associar com derivada para tirar algumas informações. Por exemplo, se a gente tem aqui, num ponto qualquer, uma função que está crescendo aqui, observe o que acontece com a nossa reta tangente. Ela também está crescendo. Significa também que a f' é positiva. E se eu for mudando no lado onde a função está crescendo, a reta tangente também vai continuar com inclinação positiva, crescente. Ou seja, a gente pode tirar essa primeira relação, que se num ponto específico a f' é maior que zero, ou seja, a inclinação da reta tangente naquele ponto A é positivo, a função ela está crescendo nesse ponto e a gente consegue determinar um intervalo onde a função cresce ou ela decresce, que é o próximo passo, né? Se a gente olha aqui no intervalo onde ela está decrescendo, a gente vai perceber que a reta também está decrescendo. Então, se a f' num ponto ela é negativa, nesse ponto a função está decrescendo. E tem alguns pontos bem especiais, que são esses pontos onde a reta tangente ela vai ser paralela ao eixo x, e aí nesses pontos a gente vai ter uma situação especial. Ela estava crescendo e depois ela passou a decrescer. Então existe um ponto de máximo. Aqui embaixo a gente também tem um ponto de mínimo. Esses pontos onde a f' dá zero, a gente vai determinar pontos de máximo e mínimo. Só que isso a gente ainda vai construir mais lá na frente, onde a gente vai estudar as aplicações de derivada, a gente vai usar muito esse conceito de reta tangente, porque a gente consegue analisar onde a função é crescente, onde tem pontos de máximo e mínimo, olhando apenas para as derivadas dessa função. E assim a gente finaliza esse vídeo falando sobre derivada e associação da derivada com a inclinação da reta tangente num ponto, né? E essa definição, ela é uma definição que vem de um conceito bem simples, que é a equação de reta. Como a gente constrói a equação de uma reta, a gente vai construindo as retas tangentes e a partir do momento a gente faz aquela diferença entre o x e o x mais um pouquinho e a zero. E isso constrói toda uma ideia, todo um desdobramento que vai ser muito utilizado lá em aplicações. A gente vai conseguir ver onde as funções são crescentes, decrescentes, vai conseguir determinar máximos e mínimos. Então, problemas do tipo eu preciso maximizar o lucro de uma empresa, a gente vai conseguir usar a derivada para fazer isso. Eu preciso minimizar o custo de fabricação de uma caixa, a gente consegue utilizar também essa ideia para derivada, né? Com derivadas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.